Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a continuidade do processo de cassação de Demóstenes Torres. A comissão analisou o relatório do senador Humberto Costa, que pediu a cassação de Demóstenes Torres no Conselho de Ética do Senado. O parecer do relator, senador Pedro Taques, confirmou a constitucionalidade e a legalidade do pedido de cassação. O parecer foi aprovado por unanimidade. Demóstenes Torres é acusado de quebra de decoro parlamentar. O senador é suspeito de beneficiar os negócios do contraventor Carlinhos Cachoeira, preso em fevereiro. As gravações que ligam Demóstenes ao bicheiro foram interceptadas pela Polícia Federal durante a Operação Monte Carlo. As escutas telefônicas originaram a CPI do Cachoeira, comissão mista do Congresso que investiga as relações de políticos e empresários com o bicheiro. O pedido de cassação de Demóstenes Torres segue agora para votação secreta no plenário do Senado, marcada para quarta-feira que vem, dia 11. O Senado tem 81 parlamentares e serão necessários, no mínimo, 41 votos a favor da cassação para que Demóstenes perca o mandato. O fato dessa votação hoje ter sido por unanimidade já sinaliza um possível resultado lá na frente da cassação do senador? Claramente sim, né? O que está sendo tratado é que o Demóstenes vai ser o boi de piranha, né? Que vai atrair as atenções da necessidade de uma apuração, de um rigor, etc., mas que pode passar uma boiada simultaneamente pelo outro lado aí do rio, totalmente impune e sem uma averiguação mais profunda. Vamos dizer, nesse sentido, tem vários indícios de que tem um acordo político forte por trás desse processo todo, toda essa CPI, que vai, de alguma maneira, blindar as duas principais forças políticas do país, o PT de um lado e o PSDB do outro, e usar um ou outro elemento mais fragilizado nesse esquema para ser o exemplo de cassação. O Demóstenes tem tido uma postura muito curiosa nesse processo. Ele sabe ele enfrentou? Ele tem enfrentado. Ele enfrentou, não renunciou. Ele tem mostrado uma indignação que é curiosa, porque no fundo tem muito indício de que ele estava vinculado, sem dúvida nenhuma, mas ele tem mantido uma postura bastante coerente na sua defesa. Ele não tem sido esse exaltado no sentido de vou denunciar os demais, etc. Ele tem uma postura muito curiosa, de que quem conhece ele, a vida dele pregressa aí no Congresso, mesmo sendo de um partido que vira e mexe está vinculado a esse tipo de acusação, ele é tido, dentre os parlamentares dos democratas, como um dos sujeitos mais negociáveis, mais confiáveis, né, dentro desse processo de negociação política do Congresso. Então, é curioso, esse momento é curioso. Agora, ele está sem partido agora, né? Pois é, porque acabou sendo expulso, mas não quer dizer que ele não faça parte dessa escola que vem dos democratas. Agora, é claramente o escolhido para sinalizar que alguma cassação vai ocorrer. De qualquer forma, a cassação dele seria um bom exemplo que o Senado pode dar? Eu diria que é um exemplo menor, é importante, mas dentro do tamanho dessa rede de conexões e de influência, a cassação de um parlamentar é absolutamente insuficiente, é claramente insuficiente. A gente vê todos os dias novas... Tem que começar, né, Ricardo? Pois é. A questão é que se isso é o começo ou se esse é o começo e o fim simultaneamente. Ou seja, vai ser a cassação que vai mostrar que viemos realmente para investigar e punir e a coisa parar aí. Tem muitos indícios que indicam que a coisa vai por esse lado. Agora, deixa eu ler aqui só uma informação a respeito disso. Agora à noite, o plenário do Senado aprovou a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que acaba com o voto secreto em processos de cassação de mandato. Mas isso não vai valer para o caso de Demóstenes Torres, porque a PEC ainda precisa ser votada na Câmara dos Deputados, o que deve demorar ainda um pouco. O fato dele ele vai ser julgado por voto secreto, você acha que isso beneficia ele ou não? Olha, pode beneficiar, né, de alguma medida, mas eu acho que a maioria ali da cassação já está mais ou menos dada. É muito, muito difícil reverter essa votação, porque tem um movimento, como eu comentei, o movimento é muito claro no sentido de levar o Demóstenes para o sacrifício e tentar, de alguma maneira, blindar outros personagens desse processo. E começou a funcionar essa semana o Disque Denúncia Eleitoral, uma iniciativa do Ministério Público de São Paulo. O Procurador-Geral de Justiça do Estado também falou sobre a medida que pode tirar o poder de investigação do Ministério Público. O call center do Disque Denúncia já entrou em operação. O serviço serve para coibir abusos e irregularidades nas campanhas políticas de 2012. Qualquer pessoa pode, acompanhando o processo eleitoral, que agora se desenvolve para as eleições municipais,
por meio do telefone, denunciar a ocorrência de qualquer forma de abuso no processo eleitoral. Essa denúncia é recebida pelo Ministério Público, encaminhada para os promotores de justiça e o cidadão tem, assim, uma forma de rápido acesso à justiça eleitoral. Na capital e na região metropolitana de São Paulo, o telefone é 4003-0278. Para as demais localidades do estado, o número é 0800-881-0278. O Procurador-Geral de Justiça comentou ainda os efeitos da proposta de emenda constitucional que acaba com os poderes do Ministério Público na investigação de crimes. A chamada PEC 37 está tramitando no Congresso Nacional e determina que a apuração de crimes seja de competência exclusiva das polícias federal e civil. De acordo com o procurador, a medida pode aumentar a impunidade e a sensação de insegurança social. O Ministério Público investiga delitos econômicos, corrupção, violação de direitos humanos e, eventualmente, abusos policiais. Essa é uma vocação histórica também do Ministério Público. Vocês acham que o fato do Ministério Público não participar dessas investigações pode aumentar, de fato, a impunidade? Sim, claramente. Eu tenho que entender um pouco a questão por trás, acho que dessa discussão, né? O Ministério Público é uma entidade, uma instituição que foi criada na Constituição para a qual foi atribuído muitas funções e uma capacidade de iniciativa também muito grande. Alguns analistas até indicam que o Ministério Público é quase um quarto poder dentro da federação. Isso tem gerado um debate sobre o quão legítimo, o quão correto é o fortalecimento dessa autonomia. Agora, que ele vem cumprindo um papel interessante em vários campos, em particular nos chamados direitos difusos, nos direitos de caráter público, né? Não necessariamente aquele que aflige um cidadão ou uma empresa, etc., mas no sentido amplo, em meio ambiente, em políticas sociais, etc., ele é claramente um elemento de fomento, vamos dizer, à consolidação desses direitos, da realização desses direitos. Agora, não quer dizer que a questão, vamos dizer, legal, do sistema político por trás seja menor. Agora, essa tensão entre autorizar o Ministério Público a uma atividade com um grau de autonomia muito grande e cerceá-lo a ponto de inviabilizar, vamos dizer, a participação de uma instituição importante como essa na questão criminal, que é especificamente o que está sendo discutido aqui, é claramente, vamos dizer, daqueles que apostam num projeto mais, vamos dizer, progressista de sociedade, eu diria que é uma perda no contexto brasileiro. Aline, o que você achou desse disque denúncia eleitoral? Bom, então, chama atenção e positivamente, porque estamos aí há quantos anos já com as eleições digitalizadas, né? Com o voto eletrônico, né? Que isso facilita muito a aplicação do processo democrático mesmo, né? A garantia de que ele seja realizado de uma forma sem todos né, as questões, né? Se está havendo um processo realmente limpo ou não. E esse disco de denúncia vem mais uma vez, então, se somar a esse processo que foi aplicado bem, né? Foi bem aplicado, tem sido um bom resultado. Tem uma colocação aqui de um telespectador, do Emilson Costa, que nos Estados Unidos, o que faz com que as provas sejam válidas é justamente o acompanhamento do Ministério Público durante as investigações, corrigindo os possíveis erros. Pois é, a rigor a polícia está treinada para fazer uma investigação correta e a coleta de informações, sem a coleta necessidade de dados, de intervenção do Ministério Público. Pois é, o Ministério Público ele reforça essa função e às vezes ele até auxilia, ele mesmo faz investigações por conta própria. Agora, eu acho que uma questão não necessariamente inviabiliza a outra. A polícia tem que necessariamente estar aparelhada do ponto de vista de treinamento e do ponto de vista qualificada para esse tipo de apuração. É a função dela, essencialmente. Polêmica no Oriente Médio. A morte do ex-líder palestino Yasser Arafat pode ter sido provocada por envenenamento. O corpo dele será exumado. Foi a viúva de Yasser Arafat quem pediu a exumação do corpo. O Instituto de Radiologia da Suíça indicou a existência da substância polônio nas roupas do ex-líder palestino. Yasser Arafat morreu de forma repentina em 2004 no quartel-general de Ramallah. Ele estava cercado pelo exército israelense quando ficou gravemente doente e morreu.
Eleições legislativas na Líbia. Pela primeira vez, a população vai poder escolher o Congresso Nacional do país, que vai nomear o novo governo. A votação está marcada para o próximo final de semana. Essas são as primeiras eleições depois da queda e morte do ex-ditador Muammar Gaddafi, em agosto do ano passado. Na Síria, dia de bombardeios e protestos. A população voltou a pedir a renúncia do presidente Bashar al-Assad durante funeral. No Egito, o encontro da oposição síria com a Liga Árabe terminou em confusão. Os grupos étnicos e religiosos não se reconhecem e não chegam a acordo sobre liderança comum. Na próxima sexta, países árabes e ocidentais vão discutir a crise na França. A Turquia anunciou ter encontrado os corpos dos pilotos dos caças derrubados por forças sírias. O Irã testou hoje, pelo terceiro dia consecutivo, mísseis balísticos e anunciou que, se for atacado, terá capacidade para destruir bases americanas no Oriente Médio. A tensão entre a República Islâmica e os países ocidentais aumentou nas últimas semanas, depois da adoção de novas sanções ao Irã e o embargo ao petróleo persa. As medidas são respostas ao controverso Programa Nuclear Islâmico. A comunidade internacional desconfia que o Irã esteja construindo bombas atômicas. Dá para confiar nessa ameaça aí do Irã de atacar as bases, ter capacidade para destruir as bases americanas e Israel? Veja, o que o Irã está tentando com essa operação, né, militar é dizer: não nos ataquem porque temos condições de revidar. Essa é a mensagem que o Irã está tentando passar. Agora, há o risco, por exemplo, de uma ação americana, aí, das tropas americanas? Então, e o Irã toma essa atitude porque já faz tempo, né, já faz, digamos, abertamente, pelo menos um ano, que Israel fala em fazer um ataque preventivo, ou seja, atacar bases de enriquecimento de urânio, né, nucleares no Irã, para impedir que o Irã tenha capacidade de desenvolver uma arma. O que acontece, acho que a gente tem que olhar tudo, não é simples, né? Tem muita coisa aqui, mas o que acontece é que, em relação a um possível ataque preventivo, digamos assim, israelense, os analistas, especialistas que analisam constantemente o programa nuclear iraniano dizem que isso não conseguiria surtir o efeito desejado. Quer dizer, se Israel atacasse as bases nucleares iranianas, isso seria uma desculpa para realmente, ou um argumento para realmente o Irã partir para a fabricação de uma bomba atômica, coisa que o Irã não decidiu fazer até hoje. Né? Então, isso seria uma precipitação, isso poderia gerar um conflito, uma guerra na região? E mais do que isso, não seria capaz de destruir o programa nuclear iraniano, que está muito disseminado pelo país, não é só uma base, são várias, subterrâneas, disseminadas. Então, todos os analistas dizem: olha, seria realmente seria loucura tentar fazer isso. Agora, isso precisa se lembrar que, então, o programa nuclear iraniano, ele hoje tem características, sim, de pacíficas, quer dizer, ele visa a fabricação de medicamentos utilizados no tratamento de câncer e tal. Isso significa um enriquecimento de urânio a quase 20%. Por que o mundo tem tanto medo em relação a isso? Porque quando um país, né, tem a capacidade de enriquecer urânio quase a 20%, é muito fácil, está a um passo de conseguir enriquecer aos 70% necessários para a fabricação da bomba. Então, como é um regime inimigo dos Estados Unidos, né, temem que não possam confiar nesse regime, que esse regime vai ter muita força se puder controlar o processo de fabricação da bomba atômica. Você quer falar a respeito disso, Fábio? Eu discordo um pouco da linha. Eu acho que você tem um processo que é claramente uma tensão política entre o Ocidente, uma parte importante do Ocidente e o Irã. Agora, o Irã ele tem tomado posições que realmente levam os seus inimigos a desconfiarem de que o programa não tem fins pacíficos. Tá certo? As declarações são muito fortes, as declarações do presidente, das autoridades militares. De fato, e o próprio problema da sinalizam aí uma intenção. Mas essa é a zona cinzenta, tá certo? Porque, de fato, formalmente, o Irã faz parte do TNP, do Tratado de Não Proliferação. Ou seja, agora, ao mesmo tempo, ele tem restringido as visitas da Agência Nuclear Internacional, que é quem faz essa apuração. A fiscalização. Então, se tem problema para fiscalizar e não tem nada,
nada. Então gera Agora, que a declaração não foi dada, é oficial, de que vai construir a bomba, é verdade, do ponto de vista oficial. Agora, as ameaças são muito veladas. E aí, nesse sentido, é que você cria uma zona cinzenta que o Ocidente está pressionando e o Irã está respondendo conforme. Veja, em vez de desmontar esses modelos, ele está fazendo uma outra estratégia. Então, a zona cinzenta ela existe por motivos políticos, porque se trata de um regime que é inimigo do Ocidente, entre aspas, né? Ou seja, Estados Unidos, União Europeia, Israel e assim por diante. Então, se criou uma falta de confiança e uma escalada realmente nessa tensão que levou a essa situação atual, né? De fato, né? Se você perguntar para qualquer iraniano, aliás, hoje o Irã vive um clima de guerra. Quem está dentro do Irã está estocando comida, está realmente com receio de qualquer momento o país possa ser atacado por Israel. E o iraniano diz o seguinte, olha, Israel tem a bomba atômica, tem 200 ogivas nucleares, por que a gente não pode... A gente precisa seguir, mas eu queria fazer uma perguntinha rápida, porque a gente noticiou aí que mas o corpo... não decidiu ainda fazer a bomba. Uma perguntinha rápida sobre esse assunto, o mundo árabe ainda. O corpo de Yasser Arafat vai ser exumado. Quer dizer, quem foi Yasser Arafat para os palestinos e quais as consequências se houver mesmo uma prova de que ele foi envenenado? Bom, então, Márcia, olha, Yasser Arafat foi o grande líder palestino. Ele foi aquele que unificou toda a resistência palestina, que trouxe a existência dessa resistência à luz do dia, porque até a década de 70 o mundo ignorava em grande medida a existência desse povo palestino, dessa resistência palestina e das suas demandas. Então, Arafat foi um líder que se provou ainda por cima insubstituível. Ele passou os últimos anos da sua vida preso dentro desse quartel-general sem poder sair, cercado pelo exército israelense, e já na época todos desconfiavam. Aliás, se você perguntar para qualquer palestino, ele diz ele foi envenenado, né? E depois de Arafat, a autoridade palestina viveu um vácuo de liderança muito sério, muito grave, né? As eleições que deveriam ter sido marcadas não foram marcadas, houve uma ruptura dentro do governo entre, por um lado, Hamas, por outro lado, o Fatah, que era o partido do Yasser Arafat. Então, Arafat foi um grande líder, havia todo interesse, sim, em debilitar essa liderança de alguma forma, e as consequências de se provar um envenenamento, bom, aí se teria que realmente levar essa questão para instâncias internacionais, né? E a seguir, em Goiânia, donos de berçário onde 2 crianças se afogaram prestam depoimento à polícia. E mais, Paraguai expulsa chanceler da Venezuela acusado de tramar golpe com militares.